sem maiores delongas, eu passo então a palavra ao Dr. John Grace para a sua intervenção. Pode usar a tribuna se ele quiser. Eu acho que a gente pode dizer boa tarde. Para mim é um prazer novamente estar aqui em São Paulo. Não é a primeira vez que eu venho visitar vocês aqui em São Paulo. A primeira visita, eu acho que foi em 1996. We were preparing the fourth World Congress on Religious Freedom in Rio, and I came to São Paulo. A gente estava preparando o 4º Congresso de Liberdade Religiosa lá no Rio, e eu vim para São Paulo. And regularly after, I visited São Paulo and the group of religious freedom here. E aí eu vim visitar outras vezes com um grupo de liberdade religiosa aqui em São Paulo. And I have to say, São Paulo made a difference in the history of religious freedom. E eu tenho que dizer que São Paulo fez a diferença na história de liberdade religiosa. And Brazil too. E Brasil também. My first World Congress as organizer was in Rio. Minha primeira conferência mundial de liberdade religiosa foi no Rio. But the first festival of religious freedom was in São Paulo. E meu primeiro festival de liberdade religiosa foi aqui em São Paulo. In 2006 with the team you have here. Em 2006 com esse grupo que nós temos aqui à frente. Then we had another big festival, the second World Festival was in São Paulo too in 2012. Em 2012 nós tivemos o segundo festival mundial de liberdade religiosa aqui em São Paulo também, ele esteve presente. And São Paulo became the first major city in the world to have an annual Religious Freedom Day. E São Paulo foi a primeira grande cidade no mundo a ter, o primeiro primórdio a ter um dia anual de liberdade religiosa. And you can be sure that when I travel on the 6th continent, I talk about São Paulo. E pode ter certeza de que quando eu viajo durante todo o mundo, eu falo de São Paulo. You made really a difference in the history of religious freedom. Vocês fizeram a diferença na história da liberdade religiosa. And it's a great pleasure for me to be with you. E para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. And when I was listening Carol and Connie talking about the Holocaust, e quando eu estava ouvindo as outras palestrantes, Carol e Connie, sobre as suas palestras, me lembrou da minha história e da história da minha família. They were all involved in the side of freedom. Eles estavam todos envolvidos no lado da liberdade. And they pay a high price. E eles pagaram um alto preço. And I think that when you defend and promote religious freedom, e quando você defende e promove a liberdade religiosa, you have to visit Auschwitz, você tem que visitar Auschwitz or some other concentration camps. Ou algum dos outros campos de concentração. It gives you an idea about how the human being can become. E isso te dá uma ideia de como o ser humano pode se tornar. How the level of intolerance can be incredible. O nível de intolerância religiosa pode ser incrível, inacreditável. I visited also Kigali, the memorial, the genocide memorial in Kigali, Rwanda. Ele foi visitar também o memorial em Kigali, Holanda. After I visited the memorial in Yerevan. Depois de visitar o memorial em Yerevan. And we thought that after this event, after Auschwitz, you will never see another. Depois que você visita Auschwitz, você acha que não vai ver nada igual em relação a genocídio. Unfortunately, it's still going on. Mas infelizmente você ainda consegue, isso ainda acontece. It's so important to be together. Por isso que é tão importante estarmos juntos. When we share the same values for all people. Quando nós partilhamos os mesmos valores para todas as pessoas. Religious freedom is not just to support or to defend one religion. Liberdade religiosa não é só defender ou dar suporte a uma religião. It's a basic human right. Isso é um direito do humano básico. Está conectado com a dignidade humana. E está conectado com todos, com todas as pessoas. E todas as pessoas têm o direito de ter uma religião ou não ter religião nenhuma. Tem o direito de praticar a sua religião. Em respeito às outras religiões também.
of those who don't have and don't want to have any E religion. também respeitar aquelas pessoas que não têm e também não querem ter nenhuma religião. That is religious freedom. Isso é liberdade This religiosa. is what it is, a basic human right. Isso é um direito básico do ser humano. It's a basic freedom. Liberdade é básico. You know, very often people say, we are living in Brazil, or we are living in the US, or in Europe. But we are not interested in religious freedom. Frequentemente a gente vê pessoas que vivem no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e falam: nós não estamos muito interessados em liberdade religiosa. And when I start as a Secretary General of this association, E quando eu comecei como um secretário dessa I associação, remember the first meeting I had eu lembro da primeira reunião que eu in tive the city of Bucharest. na cidade de Bucharest. Everyone was invited for a meeting about religious freedom. Todo mundo foi convidado nessa cidade para participar desse evento sobre liberdade religiosa. And I thought we will have at least 500, maybe 1,000 people. You know, I come from the youth where we had big meetings. E eu achei que ia ter 500 pessoas, 1.000 pessoas. Eu venho de lugares onde as reuniões são lotadas de pessoas. And we had 35 people. E tinha 35 pessoas. 35 people. I say, what can you do with 35 O people? que você pode fazer com 35 pessoas somente? Of course, maybe if you have 35 Nobel Prize, you can do something. Se você tiver 35 pessoas que receberam um prêmio Nobel, talvez você pode fazer alguma coisa. But you know, after this meeting, Mas depois desse encontro. I thought that if religious freedom Mas aí eu pensei que se liberdade religiosa is a fundamental freedom, é uma liberdade fundamental. because if you don't have freedom of expression, Se você não tem liberdade religiosa, você não tem liberdade de expressão. you don't have freedom of association, Você não tem liberdade federal de associação. and you don't have freedom of conscience. Você não tem liberdade de consciência. You lose all your freedom. Você perde toda a sua liberdade. When a government starts to attack religious freedom, Quando os governos começam a atacar a liberdade religiosa, it is just the beginning. é só o começo. Even if they don't say that, E mesmo se eles não dizem it's isso, just the beginning. é só o começo. The other freedom will be attacked one after the other. As outras liberdades também serão atacadas, uma após a outra. And what you say, Carol and Connie, about the US, it's true. E quando vocês estavam dizendo, Carol e Kenin, In 20 years, things has changed a lot. em 20 anos muitas It's coisas incredible. mudaram. É incrível, But still, it's not perceptible for people. mas ainda não é perceptível para as pessoas, elas não conseguem enxergar isso. And I was invited to give a lecture at the university in Utah. Eu fui convidado para fazer uma apresentação em Utah, numa universidade. The speaker before was Michael Young, O apresentador depois era Michael Young, the president of the US Commission for Religious o Freedom. presidente da Comissão dos Estados Unidos de Liberdade Religiosa. It means someone who knows what's going on. É alguém que sabe o que está acontecendo. And he said, E ele disse, you know, every year todo ano, we lose a portion of our freedom. nós perdemos um pouco da nossa liberdade. It's not a big portion, Não é uma grande porção, but it's every year. mas é todo ano One portion, uma porção, another portion, outra porção e And outra one porção. day, Um dia, we will get up nós vamos nos levantar and we will see that we have no longer e religion. nós vamos perceber que nós não temos mais liberdade. This is why we have really to be together. Isso é por isso que nós devemos todos estarmos To juntos, send a strong message. mandar uma mensagem, uma forte mensagem para as We pessoas. love religious freedom Nós amamos liberdade religiosa for all, para todos, not just for us, não só para nós que somos For religiosos, all. mas para todos, including for those who don't believe. até mesmo para aquelas pessoas que não acreditam em nada. And we want to keep it. E nós queremos manter a liberdade religiosa. And this is why we are together. E é por isso que nós devemos nos unir. You know, in the world today, E hoje em dia, 75% of the world population 7% da população mundial live in countries moram em where they don't países have a religious freedom. onde eles não têm liberdade religiosa. 75, desculpa. We used to say that about 200 million Christians are persecuted. Nós podemos dizer que em torno de 200 milhões de cristãos são perseguidos hoje. Christians are more persecuted than any other religion. Os cristãos são a religião mais perseguida do que todas as outras. But Muslims also are persecuted. Mas os muçulmanos também são bastante Jews are perseguidos. persecuted. Judeus também são perseguidos. Hindus are persecuted. Hindus também são perseguidos. Buddhists are persecuted. Budistas são perseguidos também. But which is incredible today, Mas o que é incrível hoje it's in almost every religion. é que todas as religiões
You have religious fanatics. Você tem religiosos fanáticos. People who believe that they have to defend themselves against the others. Pessoas que acreditam que eles devem se defender das outras pessoas, contra as outras pessoas. Even in Buddhist countries it happens. Até mesmo em países budistas isso acontece. In Myanmar, Em Myanmar, they want to pass a legislation against other religions. eles querem passar a sua religião acima e contra as outras religiões. It happened in India, Isso acontece na Índia, where religious fanatics burn churches and kill also Christian and Muslims. onde fanáticos religiosos queimam igrejas e matam tanto cristãos quanto muçulmanos. It happened in Sri Lanka. Isso acontece em Sri Lanka. Of course, I don't talk about North Korea, Eu também não preciso nem falar sobre a Coreia do Norte. but it happened in Middle East, Mas acontece isso na where Ásia, extremist religious fanatics kill, crucify, behead other people. onde pessoas fanáticos religiosos matam, crucificam e destroem outras pessoas pela sua religião. Happened in several countries in Africa, Isso acontece em vários países na África, where religious fanatics ask you if you know a prayer, eles perguntam para vocês, os fanáticos religiosos, se você faz oração, se você prega. and if you don't know, they kill you. Se você não souber, você morre. Eles te matam. We had a meeting just a few weeks ago with the United Nations Secretary General. Ele acabou de se encontrar 2 semanas atrás com o secretário das Nações Unidas. And he was also very concerned about the situation of the world. Ele estava bastante preocupado sobre a situação mundial hoje. And what is happening today? Você sabe o que está acontecendo hoje? It's very new, as you mentioned. You have to go far, far away in the history to see such a thing. Para você encontrar algo que está acontecendo hoje, você tem que ir longe na história. People who are killed just because they have another religion. Pessoas matam só porque outras pessoas têm outra religião. É inacreditável uma coisa When I assim. began my ministry Quando eu comecei o meu ministério of religious freedom, com liberdade I religiosa, visited communist countries. eu visitei países 30 comunistas years ago, 30 anos atrás. the priority for us was to try to decrease the level of discrimination. Nossa prioridade há 30 anos atrás era diminuir a discriminação que existia nos países. Discrimination. Discriminação. That was the problem number one. Era o problema número 1 naquela época. But today is murder, assassination, Mas killing. hoje é assassinato, é destruição, morte que nós devemos nos preocupar. And I saw the difference in 20, 30 years. E eu vi pessoalmente a diferença dentro de 30 anos. In 1993, Em 1993, there was a big hope. tinha uma grande esperança The Soviet Union collapsed, que quando a União Soviética and caiu suddenly e de repente you have a wind of freedom in Russia, Central Asia, East Europe. e você tinha uma liberdade muito grande na Rússia, na Ásia, na Europa ali também. It was almost a total religious freedom. Era quase liberdade religiosa total. Você tinha toda a liberdade de And expressar we sua religião. started to dream. E aí nós começamos a imaginar, But it sonhar. did not last too long. Isso não vai durar muito tempo. In 1999, Em 1999, the regression started. a regressão Reaction começou. started. Reação começou da parte dos Year fanáticos. after years, laws were voted E através de anos, leis foram criadas contra a liberdade to religiosa, restrict religious freedom. para restringir qualquer tipo de liberdade religiosa. The world has changed. O mundo mudou. It is interesting today to see that Russia is becoming the defender of persecuted Christians in the world. Hoje é difícil de acreditar que essa Rússia que passou por esse momento de liberdade religiosa, hoje é um dos líderes de perseguição aos cristãos no mundo. I remember a time where it was difficult to go to Russia when you were religious people. Eu lembro de um tempo onde era difícil, você não podia ir como um cristão lá na Rússia. Because as I said, even if it was difficult, Mesmo como eu disse, era difícil, we were still able to visit churches. a gente ainda tinha a oportunidade, podia ir visitar igrejas. When I got my visa Quando eu peguei meu visto to go to Romania, East Germany, Czechoslovakia, para ir para a Romênia, para Alemanha, para I was Tchecoslováquia, received by the authorities like an official. eu fui recebido pelas autoridades como um oficial. Today, Sabe hoje? imagine I visit some countries, Imagine se eu visitasse alguns países, I will not be received eu não seria recebido assim. welcome as an official. Não mais como um oficial. I would be killed immediately. Eu seria morto imediatamente. This is why the world has changed. Esse é porque o mundo tem mudado. And we live in a new world. Nós vivemos em um mundo novo.
we live in a world where we see things which haven't happened in the past. Nós vemos neste mundo coisas que não haviam acontecido no passado. You know, then after I saw the kind of militant secularism Depois que eu vi algum tipo de secularismo militar in Europe, na Europa, you know, I remember suddenly, eu lembrei, de just repente, a few years, all religious minorities became suspicious. todas as minorias religiosas se tornaram suspeitas. They were called sect, cult. Eles pararam de permitir o culto. The most extreme example was mentioned as almost the rule. Eles mostraram os menores exemplos como uma regra geral. And suddenly, E de repente, people start to ask you in a democratic country, they ask the question, what is your religion? eles começaram a perguntar para vocês, dentro de uma sociedade democrática, qual é a sua religião? And according to your answer, De acordo com, you were invited a resposta, você era convidado or you were excluded. ou você era excluído. And very often, E de uma maneira bem ofensiva. it was done Isso era feito on behalf of human rights. sobre os direitos humanos. Suddenly you were classified as a dangerous group Você, por ser religioso, era classificado como um grupo perigoso. and you became a threat for the nation. E você virou um perigo a toda a nação. And suddenly small group of people became a threat, E for a big nation. de repente, pequenos grupos se tornaram perigos para grandes nações. I understand at this time Eu entendo que nesse tempo, that is not because you said you defend human rights e não só porque você diz que e defende os direitos humanos, that you are not able to discriminate people você não é capaz de discriminar pessoas and not practice what you e say. não praticar aquilo que você diz. This is why you know also the democratic countries had their bad time. E até mesmo as nações democráticas tiveram seu tempo Then ruim. we saw the war against religious symbol in public square. Nós vimos através da outra palestra a perseguição através do And mundial lá no Holocausto. I remember these two Muslim girls going to school, Eu me lembro até mesmo em outros lugares dessas duas meninas followed muçulmanas by nas escolas 300 reporters, que foram seguidas por 300 repórteres, as if these two little girls como se essas duas pequenas meninas were able to demolish all the democracy in the country. fossem capazes de destruir toda a democracia do país. Why? Just because they had a headscarf. Por quê? Só porque elas tinham a sua roupa que era And it diferente. became a sin to have a scarf. E virou um erro ter essa roupa And my diferenciada. question was, E uma pergunta era, if the public schools, e se as escolas públicas, which has the mission to train the citizen of tomorrow, se tem a capacidade, tem o dever de desenvolver o is futuro, not able to teach diversity in the society, não é capaz de ensinar a diversidade na sociedade, what kind of citizen are we que training? tipo de sociedade, de cidade que nós vamos construir? And it gets worse and worse. Isso fica pior e pior. And of course, it did not reach only the Muslims, E não só afetou somente os muçulmanos, but also the Jews with the kippah mas também os judeus com seu kippah, and with the Saturday Sabbath, como também os sabatistas and also the Adventists. e também os adventistas. And suddenly, E de repente, you discovered nós descobrimos that you were no longer part of this nation. que você não era mais parte daquela You nação. were a second-class citizen because you're religious. Você era considerado como segunda classe por causa da sua religião. And I believe that it should not exist. E eu acredito que isso nunca deveria ter existido. And we should show that human rights, it's also religious. Protect the right of expression. Nós devemos proteger e defender o direito de expressão, But at the same time, mas ao mesmo tempo, we have to teach people to respect others. nós devemos ensinar as pessoas a respeitar os Why we outros. should provocate other people. Por que nós devemos provocar as outras Or why pessoas? we should attack something which has a value for a number of people. Por que nós devemos atacar alguma coisa que tem valor para outras It's pessoas? the best way to lose our right of expression. Esse é o nosso melhor jeito de perder o nosso direito de expressão. And also now we can see in the democratic countries some religious institutions Hoje nós podemos ver dentro das nações democráticas algumas instituições religiosas which are going to be attacked by the rules of the government. que vão ser provavelmente atacadas pelas regras e leis do governo. They will have to choose between their values Eles vão ter que escolher entre os seus valores or the recognition of the government. ou o reconhecimento do governo.
And that is a big challenge for religious Isso é freedom. um grande desafio para a liberdade religiosa em geral. We enter in the tragic circles of reaction. Nós estamos entrando num ciclo de reações. We saw that in Paris. Nós vimos isso em Paris. You know, reaction, then you have provocation, reaction, violent reaction, then new provocation. Nós temos a ação de provocação e nós vemos a reação de ataques e de novamente provocações. And at the end, I remember after what happened in Paris, E depois eu ainda lembro o que aconteceu em Paris. and the poor Christian were living in country in Africa, Um pobre cristão estava vivendo num lugar na África and had nothing to do with what happened in Paris. e não tinha nada a ver com o que tinha acontecido em Paris. Their church were burned, A igreja deles foi queimada, several of them were killed. e muitos deles foram mortos. You know, we have the right of expression, Nós temos hoje o direito de expressão. but we have also the right of being wise, Nós também temos o direito de sermos sábios, and to inteligentes think about the reality of the e world. pensar na realidade que vemos hoje no mundo. You know, that is one of the aspects we have to face today. E esse é um dos aspectos que nós devemos enfrentar hoje. Religious freedom is attacked, A liberdade religiosa está sendo but we can atacada, do something. mas nós podemos fazer alguma You know, coisa por most of isso. the religion, when I travel around the world and talk with religious leaders, Sobre a maioria das religiões e das pessoas que eu falo que são líderes religiosos, I see that most of them believe their religion is attacked. eu converso e falo com eles, eles acreditam que a maioria das religiões deles está sendo atacada And they have to defend e themselves. eles devem se defender. And this is why it's so important E isso é por isso que isso é tão to importante. build bridges between people from different E religions. ter relação entre pessoas de diferentes religiões. To be together when we share the same values. E estar juntos quando nós compartilhamos dos mesmos valores e To princípios. promote and defend the same values. E promover a defesa dos mesmos valores e You know, princípios. we should always be on the side of the persecuted, not on the side of the persecuted. Nós devemos sempre estar do lado daqueles que estão sendo perseguidos e nunca do lado dos It perseguidores. should be a principle. E isso deve ser um princípio em nossa We vida. should be on the side of justice. Nós devemos escolher estar do lado da justiça. We should be on the side of human rights, Nós devemos escolher estar do lado dos direitos humanos not on the side of oppression. e não do lado da opressão. We should be on the side of religious freedom Nós devemos escolher estar do lado da liberdade religiosa, because we love justice and we love freedom. porque nós amamos a justiça e a liberdade. We should be on the side of religious freedom Nós devemos escolher estar do lado da liberdade religiosa, because we believe in human dignity and we want to protect it. porque nós acreditamos na dignidade humana e devemos protegê-la. We have something to do. Nós temos algo a fazer. You know, when we organize symposium, festival, where just yesterday, we were 8,000 people to celebrate. Nós devemos fazer esses festivais, inclusive ontem nós éramos 800 pessoas para celebrar e compartilhar de informações sobre a liberdade religiosa. In Manaus. E lá em Manaus eram We 8 mil should pessoas. multiply the number of congresses, festival, concert. Nós to devemos promote multiplicar religious freedom. o número de festivais, de congressos, simpósios para discutir a liberdade religiosa. Don't forget, we are not called to be spectator of history. We are called to be actors. Não esqueçam que nós não fomos chamados para sermos espectadores da história, mas sim para sermos atores, To do something, para fazer algo, not just to wait that the world change and we lose our freedom. não só esperar para o mundo mudar e nós perdemos a nossa And liberdade. I am very pleased that our association have been invited to be part of the International Conference of the Parliamentarian on Religious Freedom. Estou muito feliz porque nós da associação fomos convidados a participar do congresso do parlamento aqui, Where 100 parliamentarians from the whole world will be invited in New York. e nós somos convidados para esse outro evento que vai ser, muitos parlamentares estarão presentes em Nova York, When we defend religious freedom, onde nós defenderemos a liberdade religiosa. we don't defend one religion against the other. Não defendemos uma religião contra a outra. We defend the right of individual to have and to choose their religion. Nós defendemos o direito de que cada pessoa escolha estar ou não em uma religião. Including the right to have no religion. Inclusive o direito de não estar em nenhuma religião. We defend human dignity, Nós defendemos o direito, a dignidade humana, which is the foundation of God's creation que é um dos fundamentos da criação de Deus and the essence of human rights. e a essência dos direitos humanos. Thank you very much, Muito obrigado. Madam Chair.
Nós agradecemos ao Dr. John Graz. Já ouvimos o Dr. John Graz muitas vezes e é sempre inspirador ouvi-lo e renovador. Eu passo então a palavra, peço um pouco mais de paciência aos senhores, que nós estamos caminhando para o final. Passo a palavra então ao Dr. Alcides Coimbra. Dr. John Graz foi meu professor desde 1997, quando assisti o primeiro congresso liderado por ele no Rio. Naquela época, nós estávamos principiando os primeiros passos nesse trabalho em prol da liberdade religiosa. Fui desafiado em 2003, quando ele foi nosso palestrante no UNASP Engenheiro Coelho. E agradecemos a inspiração do Dr. Graz, porque daí surgiu a ABLIRC, a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, professor Samuel, em parceria com o grupo que se reunia em torno da ABLIRC, nós tivemos a grata satisfação e a providência divina de receber a doutora Damares, que se apresentou na primeira reunião munida de um violão e cantou uma música naquele encontro que só ela era mulher e abrilhantou não somente pela sua figura feminina, como também pela sua música. Desde então, o Dr. Graz tem sido uma inspiração para todos nós. Eu entendo que o tema que foi exposto pelo Dr. Graz não tocou naquilo que eu estava focado, porque a segunda parte do título diz Panorama Mundial e o Estado Islâmico como recorte. Esta primeira parte, nós aprendemos do Dr. Graz a respeito da dignidade humana, do respeito que nós deveremos ter. Nós não falamos em tolerância, nós falamos em respeito, que é muito mais abrangente, porque tolerância pressupõe hierarquia entre as pessoas. Então, nós deveremos ter o devido respeito para com as opções religiosas, e aprendemos isso, logicamente, com o Dr. Graz. E foi o primeiro a se apresentar fazendo palestras aqui no Brasil. Mas eu estava curioso para saber o que Gannon Diop, o Dr. Gannon Diop, como alguém originário do islamismo, iria falar do panorama mundial e o Estado Islâmico como recorte. Certamente, Dr. John Graz, ele vai estar conosco em outras vezes. Esperamos que, como seu assessor, ele esteja nos dando a assistência que o senhor sempre soube dar para nós aqui no Brasil. E eu só gostaria de reprisar uma informação que o Dr. Graz deu na sua palestra sobre a repercussão logo após os ataques facínoras naquela revista, na série daquela revista ocorrida em Paris. E teve início o debate. E quem diria, o debate era a islamofobia. E é evidente que não foi diferente nas terras brasileiras. Leandro Collomb informa na Folha de São Paulo que 2 igrejas protestantes brasileiras, presbiterianas, foram atacadas no Níger, lá no norte da África, em manifestações de protesto contra a publicação da Charge de Maomé pelo jornal francês
Charlie Hebdo. Pergunto, o que os cristãos tinham de culpa a respeito da publicação daquela revista? Mas isso está registrado, eu li no site da revista Veja, posso estar desatualizado, porque eu estou com a notícia do dia 19 de janeiro de 2015, publicada pelo colunista Reinaldo Azevedo, e diz mais: em manifestações de protesto contra a charge de Maomé pelo jornal francês, outras 2 igrejas protestantes e uma escola, também comandadas por brasileiros, foram atacadas. As agressões aconteceram em Niamey, capital do país, Nigéria. 10 cristãos foram assassinados no Níger desde sexta-feira, dia 20 de janeiro, logicamente. 20 templos depredados. Estou em estado de choque, dizia Reinaldo Azevedo. Moro aqui desde 2009, na África, há 14 anos, e nunca vi algo parecido, diz Roberto Gomes. Eu estou aqui em estado de choque, moro aqui na África há 14 anos, nunca vi algo parecido. A relação com os muçulmanos sempre foi tranquila. Só pode ser coisa de Satanás, afirmou o pastor Roberto Gomes, que pertence à Igreja Presbiteriana Viva, com sede em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Sabe qual era o título desta coluna de Reinaldo Azevedo? Cristofobia. Mata 100 mil cristãos por ano. E no dia 16 de agosto, Reinaldo Azevedo já tinha se pronunciado, 16 de agosto de 2013, ele disse que em 2012, 105 mil pessoas foram assassinadas no mundo por um único motivo: eram cristãos. O número foi anunciado pelo sociólogo Massimo Introvini, colaborador ou coordenador do Observatório de Liberdade Religiosa da Itália. Queridos, eu estou colocando esse assunto para vocês, porque, veja, o alerta que Reinaldo Azevedo está repetindo nada mais é do que Elie Wiesel escreveu há muito tempo atrás, dizendo que as vítimas pereceram não somente por causa dos assassinatos, mas também por causa da apatia dos espectadores. Aqueles que pereceram foram vítimas do nazismo e da sociedade em diferentes níveis. O que nos surpreendeu grandemente depois do tormento, depois da tempestade, não foi que tantos assassinatos, tantas vítimas ocorreram, mas que tão poucos se importaram conosco de qualquer modo. Na realidade, Dr. Gress, estou me referindo ao seu livro, isso está registrado no seu livro, na página 35, dizendo que os cristãos não fizeram tudo o que poderiam. Todo mundo sabe a resposta. Por que as igrejas não se opuseram aos nazistas energicamente desde o começo? Havia milhões de cristãos nesses países. Se eles quisessem, poderiam ter se oposto seriamente à solução final, mas não havia demonstração em massa nas ruas de Berlim, Munique ou Viena, quando as primeiras leis antissemitas foram aprovadas. Já ouvi a expressão de Thomas Jefferson, ou expressão inspirada, e que deve ficar nas nossas mentes o tempo inteiro: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Mas não apenas vigilância de braços cruzados, vigilância de busca de informações. Fica a pergunta: o que eu e você estamos fazendo para preservar a liberdade religiosa em nosso país? O que a minha sociedade, o que o meu segmento religioso ou o meu
os meus colegas profissionais, advogados, que estamos em pouco número aqui, já estivemos em número muito maior em outros congressos da OAB, e estamos fazendo pela liberdade religiosa. Não se iludam, queridos. O dia que a liberdade religiosa for diminuindo para alguns grupos em nosso país, isso afeta a todos nós. Se não houver liberdade religiosa para uma só pessoa que queira fazer livre uso do seu direito à liberdade de crença, culto e consciência, não haverá liberdade para ninguém. Eu estou, logicamente, repetindo aquilo que a doutora Damares também me ensinou, não é? E estamos aprendendo, eu espero continuar aprendendo, e que todos nós possamos fazer o mesmo, é o nosso desejo. Queridos, estamos na parte final, contamos com você agora para este encerramento, permaneça conosco. Sem maiores delongas, eu passo então a palavra ao doutor Ricardo Cerqueira Leite. Por favor, fiquem à vontade para usar a tribuna se desejarem. Boa tarde, é um grande prazer estar com vocês neste encontro. Eu agradeço a doutora Damares pelo convite. Na sua pessoa, eu cumprimento todos os integrantes da mesa. Felicito também a todos aqueles que já fizeram uso da palavra e puderam, pelo seu conteúdo, pela sua experiência, compartilhar ensinamentos importantes para a nossa reflexão. Eu gostaria de tratar de um tema que relaciona a liberdade religiosa e os efeitos econômicos da liberdade. Nós vimos nos vários expositores desta tarde que a liberdade religiosa, os direitos humanos, eles estão sob ameaça. E a minha ponderação, a minha reflexão é convidar para este debate, convidar para a defesa dos direitos humanos uma classe muito importante na sociedade brasileira, que são os empresários, as corporações, as entidades empresariais. Eu sou um advogado que atua na área empresarial e, quando mais jovem, eu fiz um mestrado nos Estados Unidos em Direito Comercial Internacional. E, nos meus estudos, eu me surpreendi logo no início, enquanto eu estudava a primeira emenda da Constituição Americana, que diz o seguinte: o Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião ou proibir o seu livre exercício, ou restringir a liberdade de expressão ou da imprensa, ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente e de fazerem pedidos ao governo para que sejam feitas reparações de queixas. E eu fiz a seguinte ponderação comigo: eu estou estudando direito comercial, estou estudando um tema relacionado ao mundo corporativo. Por que é, então, que eu inicio os meus estudos abordando um tema relacionado à liberdade religiosa? E essa ponderação me fez concluir que há uma grande vinculação entre liberdade, paz e prosperidade. E se existe essa vinculação entre liberdade, paz e prosperidade, há uma classe social, existe uma camada na sociedade que precisa fazer parte do debate relacionado à liberdade religiosa. E essa classe é justamente os empresários, as comunidades empresariais. E aspectos históricos recentes nos mostram a consistência desse pensamento, a consistência desse raciocínio. Nós fomos brindados aqui com duas belas palestras, a doutora Carol falando sobre o Holocausto. Este ano nós lembramos o aniversário ou a lembrança dos 70 anos do término da Segunda Guerra Mundial, e logo após
ou no período final da Segunda Guerra, a comunidade internacional se reuniu para repensar o modelo de como os povos poderiam continuar a sua existência em paz. E deram início, então, no dia 25 de outubro de 1945, à Organização das Nações Unidas. Alguns anos depois, no ano de 1948, essa organização ela emanou ao mundo a Declaração de Direitos Humanos, o artigo 18, já citado, já comentado aqui nesse encontro, dizendo que todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. E esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de credo, assim como a liberdade de manifestar a sua religião ou credo. Então nós temos aqui a organização da ONU, cujo propósito principal, ou propósitos principais, foram manter a paz, desenvolver relações amistosas, promover a cooperação internacional, ser um centro de harmonização das ações das nações para atingir tais objetivos. No mesmo período histórico, na Conferência de Bretton Woods, em 1944, nós temos a comunidade internacional se reunindo para criar duas instituições, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Naquele mesmo contexto, a comunidade internacional assinou o GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Isso mostra que, para que a comunidade internacional, para que os povos pudessem se desenvolver economicamente, foi necessário primeiro criar um ambiente de paz, primeiro criar mecanismos que pudessem assegurar a paz mundial e, em conjunto, em apoio a esta iniciativa, em apoio a este ideal, agentes econômicos, entidades econômicas foram criadas, mostrando a íntima relação entre paz e prosperidade. Portanto, aquele que deseja, aquele empreendedor, aquela corporação que deseja sucesso nas suas atividades empresariais, ela necessita de um ambiente de estabilidade social. Ela necessita de um ambiente de paz. A prosperidade, ela não se desenvolve em ambiente de instabilidade. A prosperidade, ela não se desenvolve num ambiente de conflito. A prosperidade, os negócios, as transações, elas evoluem em ambientes de estabilidade social e ambientes de paz. Portanto, se essas são as premissas, é importante trazer a consciência das empresas, é importante trazer ao empresariado que eles devem ser um importante aliado na defesa dos direitos humanos, em especial a liberdade religiosa. E eu gostaria de compartilhar com vocês o pensamento do diretor executivo do Pacto Global das Nações Unidas, George Cole. Ele diz: dado o seu papel na construção da economia, mobilizando pessoas em torno de um propósito comum e desenvolvendo continuamente estilos de gestão interculturais, o mundo dos negócios tem uma importante participação na promoção da compreensão intercultural e interreligiosa. Gerir com êxito diversidades e promover a tolerância e a compreensão entre colaboradores, consumidores e outras partes interessadas é cada vez mais necessário para o sucesso do negócio a longo prazo. Albert Einstein disse que não existe nada mais insano do que buscar resultados diferentes, fazendo todo dia as mesmas coisas. Parece lógico, mas
muitas vezes nós nos prendemos aos nossos hábitos, nós nos prendemos aos pensamentos, deixamos de pensar de forma diferente e perdemos oportunidades. A mensagem ao empresariado, a mensagem aos homens de negócios é que, ao promover a compreensão intercultural e interreligiosa, além de fazer algo criativo, você está assegurando o sucesso do negócio em longo prazo. Eu gostaria de ilustrar um pouco a importância do mundo empresarial no que diz respeito à proteção dos direitos humanos, citando o grande contingente de pessoas que ocupam essas organizações. Eu vou citar apenas 5. O Walmart tem 2.200.000 empregados. O Carrefour tem aproximadamente 400.000 empregados. A ExxonMobil tem 103.000 empregados. A Google tem 55.000 empregados. Apple tem 50.000 empregados. Imagine, citei algumas empresas. Imaginem a força na proteção aos direitos humanos, a força na proteção à liberdade religiosa, quando a liderança empresarial entender o papel que podem desenvolver para proteger esses direitos. As empresas multinacionais, elas estabelecem operações em diversos países e podem influenciar governos a reduzirem restrições governamentais, bem como restrições sociais à liberdade religiosa. Eu espero que neste ponto da minha apresentação eu já tenha conseguido ajudá-lo a entender a ligação que existe entre liberdade religiosa e negócios. Muitas vezes, quando eu converso com um líder religioso e falo a respeito de negócios, eu ouço: olha, eu cuido da parte espiritual. O meu trabalho é cuidar da parte espiritual. Então eu falo, mas as pessoas que você lidera fazem parte do mundo corporativo e elas têm direitos que precisam ser preservados e você pode contribuir mediante o diálogo com lideranças empresariais. Quando eu converso com empresários a respeito da liberdade religiosa, alguns empresários dizem: olha, na nossa empresa nós não tratamos essa questão de religião. E eu digo: eu não estou tratando de religião, eu estou tratando de um direito. Portanto, a comunidade empresarial pode contribuir muito. E coisas simples. Eu gostaria de citar algumas coisas que as empresas podem fazer. No seu âmbito societário, por exemplo, elas podem deliberar em assembleia de acionistas ou diretores ou de diretoria acerca de políticas de proteção a direitos fundamentais, dentre eles a liberdade religiosa. No âmbito contratual, elas podem inserir em seus contratos com fornecedores cláusulas que gerem o encargo de colaborar a observar as boas práticas em direitos humanos, dentre eles a liberdade religiosa. No âmbito trabalhista, elas podem acomodar situações para que os empregados possam viver plenamente a sua religião, como permitir orações, não exigir o trabalho nos dias sagrados, o período do resguardo. No âmbito institucional, pode participar dos debates acerca da liberdade religiosa, pode treinar o seu corpo diretivo acerca das melhores práticas sobre o tema, pode patrocinar estudos acadêmicos, pode inserir o tema da liberdade religiosa nas boas práticas, pode estabelecer o discurso interreligioso e identificar oportunidades para o empreendedorismo social, pode instituir premiações a colaboradores, departamentos e fornecedores que se destacarem no trato da diversidade religiosa. Percebam que são ações simples, percebam que são ações que não demandam investimentos, ações criativas. E quais são os frutos dessas ações? Melhoria no clima organizacional. Aquele que trabalha em uma empresa que observa a prioridade na observância dos direitos humanos, certamente contribui para a melhoria do clima organizacional. Aumento do engajamento da equipe. As pessoas vão estar muito mais engajadas ao perceberem que os seus líderes levam em consideração os direitos humanos.
Num ambiente ou numa organização em que existe a preocupação com direitos humanos e com a paz, existe uma redução do contencioso. Existe uma redução da corrupção. O diálogo interreligioso, em especial o diálogo entre os povos, favorece a inovação. Há um estímulo ao empreendimento social e as empresas, elas se tornam mais engajadas na sua responsabilidade social. Há uma melhora da comunicação com os seus clientes e consumidores, na medida em que demonstram a sua preocupação social. Já há empresas que atuam. Já temos alguns exemplos. A BMW, por exemplo, ela criou um prêmio de inovação intercultural, juntamente com um acordo com a ONU. E desde 2011, ela premia os seus funcionários e destina os recursos para 10 organizações sem fins lucrativos que estão promovendo o diálogo interreligioso. A Petrobras criou uma incubadora afro-brasileira, uma iniciativa patrocinada pela própria Petrobras, que tem o intuito de desenvolver o papel econômico voltado para a raça negra, muito ligado às religiões de matriz africana. O Carrefour, ele criou uma carta de princípios em que trata da diversidade religiosa. A Coca-Cola tem feito ações buscando promover a paz. Então, há exemplos muito importantes, exemplos do mundo corporativo, demonstrando que eles têm uma oportunidade de fazer algo para promover e defender a liberdade religiosa. Eu tenho comigo um livro de John Gerard Rudge, professor de Relações Internacionais de Harvard, e o título desse livro é Quando Negócios Não São Apenas Negócios. E ele, então, trabalha a importância da responsabilidade social das empresas, a importância das empresas de defenderem os direitos fundamentais, dentre eles a liberdade religiosa. E neste livro, algumas frases que eu gostaria de compartilhar com vocês. O trabalho de defender os direitos fundamentais, dentre eles a liberdade religiosa, não é realizado apenas por tribunais e comissões formais. Os empresários, as comunidades empresariais, as entidades empresariais, as multinacionais, devem fazer parte deste trabalho de defesa. As empresas são fonte primária de investimento e empregos, mas os mercados só trabalham de forma ideal se estiverem permeados de normas sociais e legais, regras e práticas mais amplas. Eu concluo com uma frase dizendo que a liberdade religiosa, ela é boa para os negócios. É boa para os negócios porque promove a estabilidade social. É boa para os negócios porque promove a paz. E esses são os requisitos essenciais para que qualquer empreendimento possa ser bem-sucedido. Muito obrigado. Agradecer ao Dr. Ricardo, dizer que a Associação de Liberdade Religiosa e Negócios promoveu no dia 29 de abril, um jantar de celebração da liberdade religiosa que teve como tema Liberdade Religiosa, Brasil, uma voz para o mundo. Reuniu ali quase 900 pessoas nesse jantar, celebrando e multiplicando a ideia de que a liberdade religiosa cria um ambiente favorável para os negócios. Essa tese é muito... Quando nós descobrimos o Dr. Brian, acho que já tem uns 5 anos, e fazíamos um congresso da OAB, e ele e o senhor se pronunciaram, nós ficamos entusiasmados, porque esta é outra frente de trabalho que precisa avançar e se desenvolver. A OAB se comprometeu, apoiou este jantar que foi promovido pela Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Negócios, que também recebeu apoio muito importante da Mesquita Brasil. Aliás, esse jantar aconteceu dentro da Mesquita Brasil, ali na Avenida do Estado.
Portanto, este é um assunto que interessa muito ao AB, que interessa muito a todos nós, não é? E nós devemos, então, nos comprometer em multiplicar esta ideia nos nossos círculos de relacionamento. Muito obrigada, doutor Ricardo. Eu passo a palavra ao doutor Gilberto Garcia. Quando pensamos em assédio moral, eu preciso lembrar que nós não temos, na área religiosa, em que o doutor Ricardo coloca, o Brasil tem um histórico. O tratado que o Brasil fez com a Inglaterra, quando os ingleses para aqui vieram, já constava do acordo o respeito aos ingleses que vinham aqui trabalhar. Isso já em 1800, Dom João fez o tratado, e aí nós no Brasil temos cemitérios ingleses, ainda os temos, igrejas com todo o formato inglês, igreja anglicana, porque já foi dito aqui, o Brasil era país católico apostólico romano, constitucionalmente falando. Apesar disso, o imperador percebe a necessidade de criar um ambiente de negócios, e aí abre espaço para que os trabalhadores ingleses pudessem, aqui no Brasil, em sendo um país católico, exercer a sua fé. Então, doutor Ricardo, até ao meu entender, aí está o nascedouro nesta pátria nossa, ou seja, já da percepção da importância de se respeitar a crença para que haja um bom ambiente de negócios. Isso passa por outros grupos. Se der para colocar, eu te agradeço, Sidney, o outro material. Mas isso depois, nós vamos ter, quase que em 68, uma convenção da OIT, 1968, já colocando claramente, a Convenção 111, claramente a impossibilidade ou a vedação dessa discriminação no ambiente de trabalho. Vale lembrar que a Carta Magna só nasce em 88, aí ela recebe esse material que lhe é colocado, só em 88. Em 95 temos uma outra lei que traz a vedação e com punição de práticas. Ou seja, o ambiente legislativo nosso é um ambiente que é enriquecido. A nossa dificuldade é cultural. A nossa dificuldade é quando 3 garotos que estão na ginástica, atuando no Brasil, veem que um negro se destaca e ele, de maneira desavisada para alguns, criminosa para mim, taxam a cor do garoto, a cor do rapaz, como sendo algo deprimente. E aí há toda uma mídia preocupada em proteger os 3 rapazes, e nem sempre preocupada em resguardar que aquilo é um exemplo de racismo crasso. E se nós, como cultura, não conseguimos rechaçar isso, punindo exemplarmente, como feito agora nos Estados Unidos, quando lá o dono de um time de basquetebol foi punido e nunca mais poderá nem entrar num estádio, doutora Damares. Aí eu vejo a efetividade do conceito jurídico, porque a nossa dificuldade está na cultura, não na aplicabilidade, meu querido desembargador Flávio. Essa é a questão. E aí, às vezes, o nosso judiciário tem aquilo que a Bíblia chama de mão mirrada, porque ele é condescendente, porque a sociedade é condescendente nesta linha de raciocínio. Então, é vital pensarmos nisso. Houve um debate muito grande, doutora Damares, se os preceitos constitucionais se aplicavam em relações privadas. Fico feliz porque antes do Supremo definir, quando fiz o mestrado, pude defender isso diante da minha banca e trazer para a banca de mestrado à época, depois virou um trabalho escrito esse livro, que os preceitos constitucionais não se aplicam só em vertente pública, ou seja, na questão vertical, eles se aplicam também horizontalmente. Então, eles se aplicam dentro da minha casa, dentro da minha igreja, dentro da minha empresa, dentro da minha escola, eles se aplicam integralmente e compete àqueles que trabalham com isso resguardar-nos disso, para que eles tenham não só vigência, mas tenham eficácia jurídica, o que é mais importante. E aí, esse debate se tornou vencido, e é interessante que foi o voto de ministro Gilmar Mendes numa associação de músicos que, a seu estatuto, colocava essa proposição de que ela tinha todo o poder de excluir quem ela quisesse excluir. Pasmem! Ainda hoje temos igrejas que pensam assim também. E digo essas igrejas que não há nenhum preceito legal que dê elas garantia disso. E
Brincava ontem à tarde, quando dava palestra para adolescente, doutora, que ao adentrar da porta para dentro, ninguém ganha a auréola. E aí eu estou falando, meu querido Sheik, de centro espírita, terreiro de Umbanda, igreja católica, igreja evangélica, mesquita judaica, etc. Aliás, aqui em São Paulo, nos primeiros debates que eu participei, quando surgiu o novo Código Civil, há 10 anos atrás, alguns canonistas diziam que na igreja católica só valia o Código Canônico. Aí eu brinquei com eles, então quer dizer que se numa mesquita ali agora, alguém que roubou lá dentro foi levado e cortar a mão dele porque o Corão diz isso, indiretamente, e a interpretação, me corrija, meu querido Sheik, nós como brasileiros ficaremos quietos, porque há direito desse grupo fazer isso? O canonista teve que rever com muito cuidado o seu posicionamento, porque nós temos um Estado democrático de direito, e a lei perpassa por qualquer lugar, inclusive nos espaços religiosos. Então, quando eu trago isso para a empresa, eu tenho que estar atento, porque a perseguição, ela se revela de várias maneiras. Vamos lembrar que o Brasil não tem lei específica para assédio moral. Nós temos a doutrina e a jurisprudência que vem da França, como mais avançada, e aqui adentramos, e o judiciário começou a tratar de vários casos, e o judiciário então criou a sua metodologia de detectar o que é ou não é assédio, a perseguição silenciosa, o achacamento quanto ao moral da pessoa, por razão étnica, por razão de origem, por razão de cor, mas também religiosa, e é o que nós temos visto hoje. E aí eu trago alguns casos. Por exemplo, em Missouri, o judiciário entendeu que alguém, doutora Damares, podia não trabalhar dia de domingo. Alegou a sua posição cristã e entendeu a possibilidade de não trabalhar domingos e fechar com a sua empresa acordo, e a empresa não quis, e o judiciário lhe deu resguardo. Temos na Corte Europeia decisões contrárias já com relação a isso, também, não acatando esse posicionamento com relação ao dia de domingo. Mas também temos gente na América do Norte que se acha no direito, doutor Cerqueira, ao contrário de querer pregar a sua fé ostensivamente. E então a empresa tem um uniforme. E se a empresa tem um uniforme, ela tem um regulamento nesse uniforme. E se ela tem um uniforme, como o nome já diz, é para todos estarem uniformizados. Tenho eu direito, pela minha razão de fé, de infringir esse espectro da empresa, já que ela tem um regulamento, e eu a adentrei dela sabendo disso? Muito modestamente, penso que não. Muito modestamente, porque a empresa tem direito a ter os seus regramentos e as suas formas de trabalho, especialmente. E aí a pessoa queria pregar a sua fé ostensivamente para converter pessoas à sua religião no ambiente de trabalho, e ela foi multada judicialmente em função disso. Ou seja, é vento que venta por dois lados. E o assédio é bonito por isso, né? O assédio sexual só se aplica para a questão de hierarquia, é o superior para o inferior, sempre. O assédio moral não. Ele é vertical, mas ele também é horizontal, e vertical de cima para baixo, vertical de baixo para cima, e horizontal para os seus colegas também. Por isso o assédio moral, ele é altamente preocupante. Empregado que, um escritório de advocacia, que obrigava os empregados a participar de culto. Pasmem, senhores, meus colegas advogados. Todo dia o empregado tinha que chegar na empresa de advocacia e participar do culto religioso, porque eles eram evangélicos, como eu sou. Só que obrigavam a participar, e foram muito bem penalizados, com o dano moral muito bem colocado, para aprenderem que as pessoas têm direito de ter a sua vertente de fé, independente, doutor Jardim Macedo, disso ser no expediente de trabalho, que fique claro isso, porque trabalho é para trabalhar. Diga-se de passagem, interessante que uma outra escola foi condenada porque descontava o dízimo dos seus empregados que eram ligados à igreja. Vale registrar que o desconto do empregado só pode ser feito por autorização legal. Ele não pode autorizar esse desconto em seu contra-cheque, voluntariamente, só pela lei, ou sindicato, porque advém da lei. E essa instituição foi condenada judicialmente e obrigada a deixar de descontar os dízimos dos seus empregados. E olha que nós estamos num tempo aí de bízimos e trízimos, diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Registra uma questão de um sargento evangélico que colocou a arma diante da cabeça
de um cabo, um bandista, e perguntou-lhe: você tem o corpo fechado mesmo? E armou o revólver. E o rapaz, doutor Jader, ficou em pé e disse: puxa. E esse cidadão foi expulso pelo Supremo Tribunal Militar, pelo Superior Tribunal Militar, melhor dizendo, por prática de discriminação religiosa no ambiente de trabalho. E digo eu, muito corretamente. De novo, o meu prisma e o seu precisa ser o Estado Democrático de Direito. Senão, vamos atuar casuisticamente. E aí eu tenho dificuldade, doutor Fábio, com essa atuação casuística. Como o doutor Damares diz, eu gosto de repetir, se não é para todos, não é para ninguém. Se é para um, tem que ser para todos, mas dos dois lados. Trago um outro caso que eu achei interessante, uma doméstica que foi admitida por justa causa. Numa casa de família, a criança ficou doente 3, 4 vezes seguidas, e a família entendeu que ela, por ser o bandista, estava fazendo oferenda dentro da família, despacho, etc., e deu-lhe uma justa causa por bruxaria. E o nosso Tribunal do Rio de Janeiro, doutor Flávio, graças a Deus, entendeu que isso é inconstitucional. E a família foi condenada a indenizar aquela doméstica por uma acusação tão leviana, diga-se de passagem. Irmãos, mas tem outras coisas interessantes acontecendo por aí, e nesse Brasil inteiro. Uma coordenadora de escola também demitida por boatos, ou seja, dos colegas, por ser uma mãe de santo e estar fazendo a sua prática religiosa dentro da empresa, e sem comprovação. E, de novo, a instituição, doutor Ricardo, condenada. E aí está o trabalho nesse sentido do negócio. É ela a instituição que está sendo condenada também civilmente. Meus colegas estão sendo estratégicos. Registro um caso interessante aqui em São Paulo. Escritórios de advocacias, quando estão contratando advogados muçulmanos, estão tratando já com eles com relação aos seus horários de oração, aos seus horários específicos das suas orações, respeitando a fé ao contratá-los na sua prática. Do mesmo jeito, quero registrar coisa interessante, quando uma empregada dos Correios foi demitida, porque não queria cumprir a sua jornada de 44 horas. Entretanto, esta empregada havia, no concurso de admissão, registrado que era uma sabatista, que guardava os sábados, e fez um acordo com a direção para trabalhar o seu horário, compensando a hora em outros dias. Mudou a sua chefia e queria obrigar a trabalhar também aos sábados. E ela foi ao judiciário, e o judiciário entendeu que era perfeitamente, aí entra a teoria da acomodação, né? Perfeitamente plausível que ela fosse reintegrada e trabalhasse respeitando o seu direito, a sua fé de guardar o seu sábado. Ou seja, temos tido, doutor Ricardo, que várias decisões dos tribunais sendo chamados à atenção com relação a essa situação. O que proponho? Eu proponho medidas preventivas. Assessoro empresas, além de igrejas, e tenho dito aos empresários que, em relação ao acidente de trabalho, quando agora o INSS passa a condenar empresas, a processar empresas, para que elas restituam os valores que aquele empregado gastou, porque ela, a empresa, não tomou os cuidados. E quais são os cuidados? Eu digo para o meu cliente, não basta só fornecer o EPI, equipamento de proteção individual, não basta só treiná-lo, não basta só fornecer e treiná-lo, tem que fornecer, treinar e tem que fiscalizar. E se ele não utilizar, tem que penalizar com advertência, suspensão e justa causa, porque aí eu estou resguardado, que se ele se acidentar, eu poderei defender o meu cliente. Ou seja, numa estratégia que o doutor Carlos Henrique, que vem do Rio de Janeiro, nos prestigiar com muita satisfação, de prevenção. Talvez aí esteja o maior mote que a Faculdade de Direito aqui da Unesp e outras tragam para o Brasil. É passarmos a ganhar dinheiro como advogado, doutor Ricardo, não apagando incêndio, mas plantando árvore. Ou seja, trabalhando preventivamente. Então, como fazer isso? Fazer isso no regulamento interno. Penso que instituições como essa, que empresas precisam ter nos seus regulamentos, do mesmo jeito que eu agora oriento meus clientes a colocar no regulamento da empresa a impossibilidade de acesso de internet no tempo de trabalho. O cliente meu pegou uma empregada que ficava 4 horas por dia. Meu doutor, quer justa causa nela, só não pode não.
Mas não pode não. Vamos fazer um regulamento, vamos fazer reuniões, vamos distribuir, daí em diante só poderá. E estamos tentando, algumas convenções de Deus, doutora, trabalhar com questão de celulares, inclusive. Brasília conseguiu colocar, estamos tentando em sindicatos de construção civil, de obras, a proibição via convenção coletiva de uso de aparelho celular. Ou seja, numa vertensão preventiva, já que o trabalho é feito para ser trabalhado. Eu sei que há vozes discordantes disso e respeito elas e venho para o debate com prazer. Por isso, dica 1, faça na sua empresa regulamento, nessa mesma linha, doutor Ricardo, e que especifique que a empresa tem uma postura pública e conhecida, que ela rechaça esse sentido, essas práticas religiosas discriminatórias. Dica 2, capacite os seus líderes, os seus gerentes, os seus professores, a terem cuidado com práticas que podem ser discriminatórias, porque eles representam como prepostos a empresa. Então os capacite, os treine, prove isso. E terceiro lugar, coíba, disciplinando, punindo, com advertência, suspensão, justa causa, quem não se encaixar nesse novo tempo. Porque quando bater a mão do Dr. Flávio, lá na 15ª região, eu tenho certeza que eu terei todas as provas para deixar descansado que a empresa tomou todas as medidas para evitar que o assédio moral acontecesse, e ela tem uma política específica, e que aquilo foi uma ação tão somente solitária de um empregado desavisado, e que ele sim deve ser punido exemplarmente, e não a empresa quando ela toma esses cuidados. Penso que dessa forma estaremos contribuindo, doutora Damares, para somar que o ambiente de negócio, onde se respeita a religião e respeito recíproco, aonde se abre espaço para a empresa crescer, gerar negócio, pagar tributos, também deixará o Brasil, como hoje já é, como um dos exemplos para o mundo. Muito obrigado. Prazer estar aqui, doutora Damares. Doutor Gilberto, o senhor vai lançar o site no final. Ele vai lançar um site aqui hoje. Doutor Fábio e doutor Lázari são membros da nossa comissão, atuantes, e eles farão, então, agora, para finalizar, suas intervenções, para que nós, então, encerremos os trabalhos dessa tarde. Bom, eu cumprimento a doutora Damares, todos na mesa. Doutora Damares, eu trago também os cumprimentos do presidente Alessandro Bien, da OAB de Bauru. Estive ontem em um evento de liberdade religiosa em Bauru, e eles criaram a Comissão de Liberdade Religiosa. A doutora Damares estava presente nessa criação, já participou de outro evento. Ele mandou os cumprimentos pela comissão e conta com nossa ajuda, né, para a comissão de Bauru. Eu gostaria de fazer breves comentários. Primeiro, que eu tenho visto que o Brasil já é uma voz para o mundo em relação à liberdade religiosa. Tenho participado de eventos com convidados internacionais, como hoje. Eu sempre tenho ouvido isto: o Brasil é um exemplo de liberdade religiosa. Precisamos da ajuda de vocês, precisamos espalhar o exemplo de vocês em nossos países. Eu já ouvi ativista de liberdade religiosa da Noruega falar isso, americano, e entre outros países. Então o Brasil já tem se destacado, tem sido tema de discussão em outros países. Mas nós que atuamos nessa área da liberdade religiosa sabemos que temos problemas aqui, e não são poucos. É claro que comparado com outros países no mundo, nossos problemas são pequenos, de certa forma, em geral, né? Porque para quem sofre a perseguição e a intolerância religiosa, nunca é pequeno, sempre é grande, porque mexe com um sentimento muito profundo e muito forte na vida de uma pessoa, que é a sua religião, o seu direito de acreditar e até de não acreditar. Mas eu fico feliz de ver que o Brasil tem sido um exemplo, e eles têm falado, quando eu digo a eles, nós temos problemas, e são muitos, eles falam, mas vocês, e eu estendo aqui, acho que nós todos aqui, fazemos parte disso, porque nós estamos discutindo, enfrentando esses problemas, fazendo eventos para falar e debater sobre isso, e isso é uma das causas que o Brasil tem sido um bom exemplo, por causa de pessoas como vocês, que lutam por isso, por esse direito.
Então, nós enfrentamos os problemas, por isso eles não têm se tornado maiores, talvez. Então, o nosso grupo aqui, esse evento, é um dos pilares, como disse o professor Samuel hoje, para que o Brasil seja um modelo de liberdade religiosa para o resto do mundo. Em relação à fala do Dr. Ricardo Leite, queria comentar um movimento que tem ocorrido em Israel, que eu li recentemente, me chamou muita atenção, em relação à atuação de empresas em relação à liberdade religiosa. Há um grupo de empresários em Israel que eles têm feito uma campanha na mídia, inclusive em outdoors, em que eles defendem a promoção da paz entre Israel e a Palestina. Eles falam que a paz naquela região vai gerar uma econômica para Israel. Existiria uma liberdade, existiria um livre comércio e seria todos. E ele tem razão. Até o Dr. Carlos defende, mostra isso na prática. E como seria bom, né? Ter paz, seria um tão sofre com guerra. E talvez as cidades essa mudança. Vamos buscar a paz e será bom economicamente em relação ao direito humano, em relação à paz. Em relação à fala do Dr. Gilberto também, as empresas que respeitam a liberdade religiosa. Eu lembro de um cliente tem a empresa Google, em que eles daram uma promoção de respeito ao pessoal de seus funcionários. Ou seja, nenhum empregado do Google pode ser discriminado ou perseguido em virtude sexual. Imagine a aplicação de liberdade religiosa. Eles não têm seus funcionários. Se uma empresa, como o Dr. Ricardo Gilberto, declara uma empresa que respeita a diversidade religiosa, não tem seus funcionários. Então, nós vemos um empregado, um funcionário de uma religião de mais africana, respeitar o seu ambiente de trabalho, discriminando colegas. Poderíamos ter adventistas podendo ter o seu dia respeitado, que trabalhar na religião alternativa, podendo trabalhar mais em outros horários que não ofendam a sua crença. Mas poderíamos ver, talvez, muçulmanos que podem usar o véu, a sua indumentária, uma burca no ambiente de trabalho. Ele será respeitado nos seus horários de orações, de suas peças. E isso, um testemunho de Jeová rejeitado pelos colegas, sua crença, isso com certeza daria um sentimento de fidelidade e de gratidão dos empregados, funcionários da empresa. Isso com certeza geraria uma melhor produção, mais envolvimento, mais esforço por parte dos funcionários e, claro, consequentemente, mais prosperidade e até lucro para a empresa. Então é isso que eu queria colocar, agradecendo a oportunidade, agradecendo a todos aqui pelo exemplo de luta e que possamos ajudar o Brasil a ser um bom exemplo. Muito obrigado. Olá, boa noite, já, praticamente. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a doutora Damares pelo gentil convite de compor esse último painel desse nosso encontro. Não sei se, caso pensado, por mera coincidência, mas eu fui trazido à Comissão de Liberdade Religiosa justamente para uma palestra do professor Brian, né? Junto com o Dr. Aldir Soriano, Brian, e eu me encantei pelo tema também. Eu fui um dos que compraram a ideia e desse dia em diante eu não consegui sair mais da Comissão de Liberdade Religiosa. Fico muito feliz pelo convite, por estar aqui justamente nesse painel, que foi o painel que me iniciou na Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo. Parabenizo também ao Dr. Ricardo Cerqueira Leite, Dr. Gilberto Garcia, pelas excelentes palestras. Aliás, hoje tivemos a oportunidade de ver falas magníficas, né? Aliás, me solidarizo ao Dr. Jader, que ele falou que chorou no primeiro painel. Jader, eu não chorei de vergonha. Se você foi às lágrimas, eu me segurei, tentei tirar o foco do pensamento, mas escorreu uma lágrima, assim. Eu diria que foi só um cisco no olho. E só para uma pequena ponderação, por conta do avançado da hora, eu achei muito interessante na montagem desses painéis, que no primeiro painel nós falamos a respeito do papel do Estado na responsabilidade religiosa. E no último painel nós falamos do papel da empresa,
do corporativismo nas questões religiosas. Isso me leva a falar, me leva a lembrar que a promoção de liberdade religiosa, a busca pelo respeito aos direitos e deveres relacionados à liberdade religiosa, não deve partir tão somente do Estado. Eu acho que o ser humano, o indivíduo, deve ser uma fonte emanadora de liberdade religiosa. O doutor Gilberto falou muito bem a respeito da verticalidade, da incidência de direitos fundamentais, depois falou a respeito da horizontalidade de direitos fundamentais, e ele foi fantástico nesse aspecto, porque eu ouço muito falar em Estado democrático de direito, tendo a democracia como ponto diferenciador entre as meras concepções legalistas, vale lembrar que o Estado nazista foi um Estado legal, para todos os efeitos, né? Então, o Estado democrático de direito, eu gostaria de chamar, de conclamar a todos a pensar também em pessoas democráticas de direito. Da mesma maneira que nós temos um Estado democrático de direito, nós devemos viver a égide de pessoas que pensem a democracia na sua concepção mais nobre. Ou seja, ao invés de nós caminharmos cada um no seu próprio sentido, digamos assim, vamos fazer um pacto. O Estado vem na nossa direção, nos atribuindo direitos fundamentais, notadamente o direito de liberdade religiosa, e nós vamos em direção das pessoas e do Estado também como fonte emanadora de liberdade religiosa. Não há qualquer óbice legal a que nós, pessoas, hajamos dessa maneira. Então, quando nós tratamos em soluções empresariais, porque liberdade religiosa é boa para os negócios, vamos pensar um pouco mais amplo, pensar num aspecto da particularidade como um todo, promovendo liberdade religiosa. Ela pode ser boa para os negócios, mas ela é boa para muito mais coisa do que isso, notadamente para a coexistência das relações humanas. Talvez assim nós estejamos conhecendo o início do fim de algumas atrocidades que são cometidas em nome de um Deus que não é o Deus que eu conheço, com todo respeito. O Deus que eu conheço é um Deus de amor. E quando eu vejo atrocidades, essas atrocidades não dizem respeito ao meu Deus. Muito obrigado, meus caros.